Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio do Raio X dos Afetos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Se não tiver, espero que fique tudo bem. E mesmo que esteja tudo bem, espero que fique cada vez melhor. Esse vídeo a gente vai falar do seguinte tema: Bolsonaro é um doente mental? É uma oportunidade para a gente falar um pouco sobre a manicomialidade. Para quem não conhece, apresentar esse conceito e de a gente falar um pouco também sobre o Fora Bolsonaro, que é um pedido cada vez mais forte na boca do povo brasileiro, e quais caminhos a gente pode fazer para construir isso de uma forma que a gente não caia nos erros que a gente deveria combater. Queria pedir para vocês aí para se inscreverem no canal, para ativarem as notificações, para curtir o vídeo aí. Se gostarem, deixa o like, se não gostarem, deixa o dislike, para comentar aí o que vocês acharam e para compartilhar o conteúdo para chegar a mais pessoas. Desses 5 verbinhos que eu falei: inscrever, ativar, curtir, comentar, compartilhar. Comentar é o mais importante de todos, porque a metodologia do Raio X dos Afetos é a metodologia do blog de diálogo. E isso só dá certo se eu faço o vídeo para o diálogo continuar. Isso só é possível com os comentários de vocês. Então, pedir para vocês aí deixarem os comentários a partir do que a gente vai conversar agora. O primeiro tópico que eu queria trazer é a ideia de loucura. A gente costuma tratar a loucura como uma ideia muito natural, muito óbvia, e não é. A nossa sociedade construiu uma noção do que é loucura ao longo do processo histórico, e a gente às vezes utiliza essa ideia sem nem pensar no que está por trás do que a gente está falando. Geralmente é o que a gente faz com todas as palavras. E a ideia da loucura tem a ver com a falta de razão. É um conceito que vem das formulações na construção da modernidade como um momento histórico, com influências muito fortes aí dos ideais iluministas. Então a gente parte do pressuposto de que os seres humanos se classificam entre aqueles que têm razão e os que não têm razão. A loucura é então uma fuga à normalidade, em que, portanto, há seres humanos que são normais, que são razoáveis, que operam dentro da lógica da razão, e aqueles que fogem à normalidade, que são loucos. Então a gente utiliza essa nomenclatura para dar um novo nome a alguns fenômenos comportamentais humanos que antes tinham outros nomes. E agora a gente vai chamar isso de loucura. Isso já vem de alguns séculos, e obviamente nesses séculos o modo como a gente trata a loucura teve as suas alterações. Mas, no geral, dentro de um padrão em que o louco é o rejeitado, é o não aceito, é o socialmente desprezado. Portanto, vai permitir uma hierarquização social em que os loucos estão abaixo das pessoas consideradas normais, mentalmente normais. Um outro conceito, que é justamente o conceito que eu quis colocar no título desse vídeo, é o conceito de doença mental. A ideia de que uma pessoa é doente mental. Então, para a gente ter essa ideia, a gente precisa primeiro ter uma ideia de mente e uma ideia de doença. Então, a mente como uma instância da existência do ser humano, o chamado psiquismo, uma dimensão considerada dentro da visão iluminista, filosófica, psicológica, médica, vista como a instância mente separada do corpo. E, portanto, a gente tem doenças físicas, doenças do corpo e doenças mentais. A noção de doença, por sua vez, a gente traz da medicina
do desenvolvimento da medicina com um saber que vai cada vez mais, Michel Foucault faz um bom debate sobre isso, com um saber que vai cada vez mais se apropriar do corpo dos seres humanos, e aí a gente vai cada vez mais estar submetido aos ditames da, da medicina. E aí a gente vai definir determinados estados do corpo como estados saudáveis e outros como estados doentes. E aí a gente vai transferir isso para a mente, então, e dizer que existe uma mente saudável e uma mente doente. Tudo isso pode ser profundamente questionado quando a gente entende que nas relações sociais determinados comportamentos vão ser tratados como normais ou anormais, e aí os comportamentos considerados dignos de pessoas loucas vão ser classificados pela medicina moderna como doenças mentais, dentro de uma série de interesses de manutenção e transformação das estruturas sociais. Não estou me aprofundando muito desse debate. Aqui é apenas uma introdução para a gente responder à pergunta principal: se o Bolsonaro é um doente mental. Quero chamar a atenção aqui o fato de que eu prefiro que a gente trabalhe com a noção de sofrimento psíquico. Entender então o seguinte, que como profissional da saúde mental, eu devo me preocupar não em utilizar essa noção de doença mental, que muitas vezes é extremamente estigmatizante, coloca um rótulo e que muitas vezes está muito mais a serviço de aprisionar pessoas e de manter uma ordem dominante e um status quo do que propriamente dito de permitir que a gente, enfim, entenda o problema que está colocado para ajudar a solucionar esse problema. E aí eu prefiro trazer essa categoria de sofrimento psíquico, que a gente identifica quando o estado do psiquismo humano leva a um sofrimento individual e coletivo. E no meu entendimento, isso deveria ser importante. Com isso deveríamos nos preocupar no âmbito da saúde mental. Mas aqui, falando especificamente do Bolsonaro, a gente talvez precisa ficar, já que a gente está falando inclusive de um presidente da República cujas ações impactam na vida de milhões de pessoas, acho que talvez a gente deva trazer aqui uma outra categoria, que é a categoria de transtorno psiquiátrico. A medicina vai se especializar e criar um ramo específico para tratar das doenças mentais, a psiquiatria. A psiquiatria nasce com seus interesses, com suas determinações históricas, vai estar a serviço de algumas ideias, de algumas vontades, de alguns grupos políticos, e mesmo a psiquiatria vai se desenvolver e setores de dentro da psiquiatria e também de fora dela vão fazer questionamentos a esses interesses. De qualquer forma, a gente tem hoje na ciência vigente determinadas classificações, determinados manuais que vão apontar uma lista de transtornos psiquiátricos que hoje são oficialmente considerados doenças mentais. Eu estou trazendo essa problematização porque muitas vezes a gente leva o debate político dessa forma. Então a gente vai dizer que o Bolsonaro é um doente mental. A gente vai criticar uma ação do Bolsonaro dizendo que ele é um doente mental. O que está por trás desse comportamento nosso de chamar o Bolsonaro de doente mental? Então eu queria trazer aqui um outro conceito, o conceito de manicomialidade. A gente normalmente sabe o que é um manicômio,
mas não necessariamente sabe o que é a manicomialidade. O que é o manicômio? É um espaço físico construído para deter, reter, aprisionar pessoas consideradas loucas, consideradas doentes mentais, que por estarem vivenciando uma experiência de sofrimento psíquico são consideradas anormais e são isoladas da sociedade, supostamente para um tratamento da sua condição de saúde através dessa experiência asilar, de ficar internado. A ideia desse vídeo aqui não é aprofundar na crítica aos manicômios. A gente vai ter vídeo aqui no canal especificamente para isso. Mas eu queria sugerir que vocês procurassem saber um pouco mais sobre o movimento chamado luta antimanicomial. Então seriam duas coisas que eu sugeri vocês pesquisarem se não conhecem sobre o assunto ou se conhecem pouco e querem conhecer um pouco mais. Pesquisem aí luta antimanicomial. Pesquisem também reforma psiquiátrica. A gente tem um movimento de luta para que esses métodos antiquados, ineficazes de lidar com o sofrimento psíquico, de lidar com os transtornos psiquiátricos, através dessa técnica asilar de aprisionar, de torturar, de promover situações degradantes para a vida das pessoas, para que se acabem os manicômios. Então, por isso, luta antimanicomial. Só que o manicômio ele não é apenas um prédio, ele é um espaço físico. Para que a sociedade pudesse construir esses dispositivos e aceitar por tanto tempo que pessoas fossem internadas nos manicômios, era preciso haver uma ideologia de legitimação dos manicômios, de legitimação daquela ideia hierárquica que eu falei mais cedo, de que umas pessoas estão acima das outras e outras estão abaixo daquelas, porque umas são normais e que, portanto, estão em cima, e umas são loucas ou doentes mentais que, portanto, valem menos. Essa ideia de que uns valem mais e que uns valem menos, a gente chama de manicomialidade. E é isso que está operando na gente quando a gente, para criticar algo inaceitável que o Bolsonaro faça, ou uma posição política do Bolsonaro que a gente não concorda, a gente apela para esse argumento de que ele é louco, de que ele é doente mental. Aqui, o que a gente está deixando escapar é a manicomialidade. Quero trazer essa reflexão para quem nunca pensou nisso, ou mesmo para quem já havia pensado nisso e decidiu deixar para lá. Para a gente refletir no seguinte: eu não estou dizendo que o Bolsonaro não possa ter transtornos psiquiátricos. Acho muito possível, inclusive, que ele tenha um ou mais de um quadros, né? Às vezes fala assim, em sociopatia, em quadros paranoicos, em, em enfim, mitomania. A ideia aqui não é diagnosticar o Bolsonaro. Eu não estou também dizendo que o Bolsonaro não é uma pessoa que porta transtornos psiquiátricos. Não é isso o foco do vídeo aqui. A discussão que eu quero trazer é a seguinte: nós estamos utilizando esse argumento para deslegitimar uma pessoa. O caso do Bolsonaro não tem a ver com um projeto político perverso? O quadro do Bolsonaro não tem a ver com ações e decisões criminosas? A gente está levando o debate para o campo correto quando a gente diz que o Bolsonaro é um doente mental? A gente não está fortalecendo estigmas contra quem de fato vivencia o sofrimento psíquico, porta transtornos psiquiátricos, quando a gente, para deslegitimar uma figura política que a gente enfrenta, a gente utiliza esse argumento de que é louco, de que é doente mental? Essa é a reflexão que eu quero trazer nesse vídeo. Como fazer um enfrentamento político ao Bolsonaro
inclusive construir o fora Bolsonaro, efetivar o fora Bolsonaro, sem cair na armadilha da manicomialidade. Esse é um desafio que está colocado para a gente. E a gente precisa pensar seriamente sobre isso. Inclusive, a gente precisa, enquanto esquerda, pensar seriamente sobre isso. Então, essa era uma reflexão que eu queria trazer. A gente também muitas vezes fala da burrice. Eu acho que um projeto que consegue se sustentar com tanta força até aqui, não dá para a gente simplesmente dizer que é uma questão de burrice. Eu acho que a gente pode fazer sim um debate da inteligência, se é uma burrice ou não, mas não quero entrar no debate da burrice aqui. Quero entrar no debate da doença mental. O Bolsonaro é um doente mental? É isso que a gente tem a dizer contra o Bolsonaro para apresentar argumentos contra os comportamentos dele e contra os argumentos dele e da turma dele? É chamando as pessoas de doentes mentais que a gente vai conseguir combater as ideias dos defensores do bolsonarismo? Mais uma vez eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, para ativarem as notificações, curtirem o vídeo, para deixarem o comentário de vocês aí para nosso diálogo continuar, para ele se efetivar e para compartilhar o vídeo com mais pessoas. Acho que é importante para a gente continuar esse debate pensar no seguinte: existe uma dimensão que é a gente não pode simplesmente também, para não cair no campo da manicomialidade, a gente cometeu o erro de negar que possíveis transtornos psiquiátricos do Bolsonaro possam influenciar na realidade política do país. O que a gente precisa é fazer esse debate com qualidade, fazer esse debate em termos respeitosos e com uma linha de raciocínio que tenha coerência, em que esse debate seja feito no seu devido lugar e não que ele entre atravessado na hora equivocada, ao invés da gente falar de fato o que tem que ser dito. Como, por exemplo, no momento que a gente está debatendo uma ideia que é apresentada, que a gente pode apresentar argumentos contra aquela ideia, a gente prefere dizer que aquilo é uma loucura ou dizer que o cara é um doente mental para deslegitimar algo que a gente poderia muito bem debater com argumentos. Claro, pode ser que seja mais fácil a gente convencer pessoas que estão a ser convencidas quando a gente deslegitima o sujeito por ser louco, por ser doente mental. Utilizar esse argumento pode ajudar a gente a ganhar o debate? Pode ser o caminho mais fácil, mas eu não sei se a gente precisa, nesse momento, ganhar o debate fazendo o caminho mais fácil. Eu acho que a gente precisa fazer o debate mais correto. Outra reflexão que eu quero rapidamente trazer aqui, caminhando para a conclusão desse vídeo, que é a possibilidade de interdição do Bolsonaro. Então, uma das formas possíveis da gente caminhar para conquistar a saída do Bolsonaro da presidência da República, o fora Bolsonaro, seria através da interdição do Bolsonaro. É um dispositivo legal que está colocado. Agora, a gente precisa fazer esse debate com razoabilidade, não estigmatizando, nem ridicularizando as pessoas que sofrem com transtornos psiquiátricos, que vivenciam o sofrimento psíquico para ganhar um debate político. A gente precisa fazer esse debate com qualidade. Então, se há esse transtorno, a gente precisa apontar com qualidade quais são esses quadros e por que eles impedem uma pessoa de poder ocupar o cargo de presidência da República. Fazer o debate com qualidade para não cair na manicomialidade. De fato, algumas características comportamentais do Bolsonaro colocam o povo brasileiro em ameaça. E a sua condição psicológica pode influenciar nisso? Pode. A gente só precisa fazer um debate tecnicamente qualificado, com embasamento científico e com um raciocínio sobre o tema que busque enfrentar o problema sem estigmatizar
o próprio Bolsonaro como ser humano, que por mais que seja perverso, ainda é um ser humano e deve ser, a gente não deve praticar a mesma moeda deles. E outras pessoas que sofrem com quadros psiquiátricos e que podem ter a sua vida prejudicada pelo crescimento do estigma social. A gente está num momento de cada vez mais combater a manicomialidade, de fazer com que ela seja cada vez mais fraca na nossa sociedade e não de fortalecê-la. É, a gente muitas vezes cai no argumento de tipo assim, caso do Bolsonaro é de hospício, caso do Bolsonaro é de manicômio, caso de ninguém é de manicômio, manicômio tem que acabar. A gente vai falar mais disso no vídeo, em que a gente vai debater a luta antimanicomial, o fim dos manicômios. Com certeza aqui no canal a gente não vai falar disso num vídeo só, a gente vai falar em vários. Esse aqui que tá tocando no assunto é só o primeiro deles, mas a gente vai fazer em breve um vídeo só para apresentar, para quem não conhece, o que é a luta antimanicomial, o que é a reforma psiquiátrica, por que a gente luta pelo fim dos manicômios. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que parar com esse argumento, dizer que devia estar no manicômio, tem que internar. Esse tipo de brincadeira não se faz. Não é essa esquerda que vai conseguir levar o Brasil para uma situação melhor do que a gente vive hoje. Não essa esquerda manicomial. Queria pedir para vocês deixarem aí os comentários que vocês acharam desse debate, como vocês acham que a gente deve se referir para falar disso com as pessoas, as melhores linguagens para debater isso com diferentes pessoas que usam diferentes linguajares. Como a gente leva esse tema para as pessoas? Queria que vocês dissessem aí se vocês conhecem a luta antimanicomial, se tem alguma dúvida, se tem algo a corrigir do que eu falei, algo a acrescentar, se não entendeu alguma coisa. Deixem aí os comentários, por favor. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem o vídeo, deixarem seus comentários e compartilharem esse vídeo com mais gente. Muito obrigado pela atenção e beijinhos de maracujá.